Vamos fazer uma oração então para nós estudarmos hoje Eclesiastes capítulo 5, para a gente entender o que Deus quer ensinar a gente hoje. Vamos lá, vamos orar. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estudar a Tua Palavra mais uma vez. Dá-nos agora sabedoria, Senhor, ao abrirmos a Bíblia em Eclesiastes capítulo 5. Em nome de Jesus, amém. Eclesiastes capítulo 5 é um capítulo que fala da loucura dos votos precipitados. Ele mostra que Deus dá a cada um a sua porção. Ele mostra que nós devemos ser equilibrados. Vamos ler alguns versos então que eu destaquei nesse capítulo. Vamos lá, acompanhe comigo. Se você tem aí sua Bíblia no seu tablet, no seu iPad, no seu smartphone, enfim, abra a Bíblia agora. Ou, se você tem a sua Bíblia física, sente aí na sua poltrona, na sua cadeira, e vamos conversar. Vamos bater um papo sobre Eclesiastes capítulo 5. Ele começa dizendo assim, logo no verso 1. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Esse guardar o pé tem a ver com reverência, tem a ver com cuidado, tem a ver com respeito. Então, quando você entrar na casa de Deus, tenha respeito. É claro que Salomão está falando aqui do santuário que ele construiu, do templo de Salomão, né? Então, mas a casa de Deus, hoje, a igreja, né, deve ser também, ela é a casa de Deus, deve ser respeitada. Quando nós formos à igreja, devemos fazê-lo com reverência. Ali está o Senhor, ali está Deus. Reverência significa entrar com espírito de adoração, com desejo de louvar o Senhor. Entrar ali com desejo de estudar a Bíblia, com desejo de aprender mais da palavra de Deus. Então, guarda teu pé, tenha esse sentimento no teu coração, ok? Depois ele diz assim, no mesmo versículo 1, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então, chegar-se para ouvir, ou seja, estar com o coração aberto, disposto, para quando você for à igreja, à casa de Deus, ouvir a palavra do Senhor. Esse ouvir significa não só aquele ouvir e esquecer, mas esse ouvir significa prestar atenção, ouvir com atenção. Esse ouvir significa ouvir tendo o desejo de praticar. É aquele texto que está lá em Apocalipse 1:3, você lembra? Bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que ouvem e bem-aventurados os que guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Então, esse ouvir tem a ver com prestar atenção, tem a ver com ter o desejo no coração de praticar, colocar em prática na minha vida o que Deus vai me ensinar. Veja outros ensinamentos de Eclesiastes capítulo 5 ainda. No verso 2 diz assim, não te precipites com a boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Uau! O que ele está falando aqui é que nós não devemos ser precipitados. O que ele está falando aqui é que você deve pensar antes de falar. Quantos problemas nós temos, né? Em casa, na igreja, no ambiente de trabalho, no relacionamento entre duas pessoas, porque às vezes você fala uma palavra precipitada. Às vezes é até em tom de brincadeira, de chacota, só que pode ofender uma pessoa. Também é comum se falar palavras precipitadas hoje, escrevendo as palavras, ou seja, através do WhatsApp, através de um e-mail. Você pode, às vezes, escrever sem pensar, é o equivalente a falar sem pensar, e aí acabar magoando outra pessoa. Uma outra coisa que eu queria frisar aqui é o seguinte, às vezes, quando você é magoado por alguém, você tem a tendência de falar palavras duras para ela. Ou você foi decepcionado por alguém, você tem a tendência de devolver isso falando palavras que às vezes podem até ser palavras certas. Mas às vezes é melhor não falar do que falar palavras duras e quebrar uma amizade para sempre. Ao invés de falar palavras duras, dobre os joelhos, ore ao Senhor, peça paciência, peça calma, engula, se é assim que fale, as palavras, deixe para depois e então
quando você estiver paciente, quando você estiver refletido, aí você pode até conversar com a pessoa no devido espírito, da maneira correta. E tem coisas que não valem a pena falar. Apenas ore pela pessoa. Deus vai certamente ajudar você. É isso o que Salomão está falando quando ele diz assim, ó, não te precipites, tome cuidado, pense antes de falar, pense antes de agir. Mas há outros versos interessantes em Eclesiastes, capítulo 5. Vamos ver? Diz aqui no verso 3, ó, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, novamente fala isso, vêm as palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, aí já é um outro assunto, não tardes em cumpri-lo. Você bem que também está relacionado com as palavras, né? Mas ele está falando do cumprimento da palavra agora, do cumprimento de um voto, de uma promessa. Então, quando fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque ele não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes, porque é melhor que não votes do que votes e não cumpras. Eu me lembro de Mateus capítulo 5 e o versículo 37 ao ler esse verso. Mateus 5:37 diz assim, ó. Quer ver aí? Mateus capítulo 5, verso 37 diz assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno. Ou seja, o que ele está apresentando aqui é que nós devemos ser homens e mulheres de palavra. Ou seja, quando você fala, a pessoa confia. Quando você fala, a pessoa, ela vê em você uma pessoa íntegra. No passado dizia-se que não precisava de documentos nem de recibos, bastava o fio do bigode, né? Ou seja, a palavra. Então, um homem tem que ser honesto e íntegro naquilo que ele faz e também naquilo que ele fala. Principalmente quando ele faz um voto para Deus. Principalmente quando ele faz uma promessa para Deus. Outro versículo que eu sublinhei aqui, que me chamou a atenção, é o verso 7. Diz assim, ó, porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras a vaidade. Aí ele diz, tu, porém, teme a Deus. Teme a Deus. Outra coisa que me chamou a atenção é o versículo 10, que diz assim, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Mas quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Isso também é vaidade, ou seja, passageiro. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que o verem com os seus olhos? O que ele está falando aqui, ó, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Eu me lembro de 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Veja o que diz ali esse texto. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10 diz assim, ó. Vamos ler o verso 9 também. Diz assim, os que querem ficar ricos caem em tentação, caem em cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Aí ele diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então o que ele está colocando aqui, não é que o dinheiro em si é mau, mas o amor ao dinheiro, esse é a raiz de todos os males, porque o dinheiro pode ser um Deus. Para muita gente, o dinheiro é um Deus. Ou seja, a pessoa coloca o dinheiro, os bens, a busca pelo dinheiro na frente de tudo, na frente da família, na frente de Deus. E então a pessoa é capaz de até pisar nas pessoas em busca do dinheiro. Por isso que ele diz aqui em Eclesiastes capítulo 5, verso 10, quem ama o dinheiro, e ali nós lemos em Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ele diz aqui, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Depois ele diz no verso 12, doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Então ele faz um contraste, né? Ele faz um contraste aqui com aquele que é avarento, com aquele que ama o dinheiro, com aquele que é cobiçoso, com aquele que quer sempre mais, com o outro, que é trabalhador, que trabalha, se dedica, se esforça, mas ele põe as coisas no seu devido lugar. Aquele que trabalha,
ele tem um sono, um bom sono, diz aqui, né? Doce é o sono do trabalhador. Porque o faz com honestidade, com diligência, com dedicação. Então o trabalho é para ser uma bênção ao ser humano. Uma bênção ao ser humano. Para ajudá-lo, inclusive, a desenvolver o seu caráter. Agora, é óbvio que o desequilíbrio e o exagero em tudo fazem mal. Para finalizar, Eclesiastes capítulo 5, eu quero destacar aqui para você o versículo 19. Diz assim: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. E aí no verso 20 ele diz assim, Deus enche o coração de alegria. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós conseguimos, vem de Deus. E é Deus quem enche o nosso coração de alegria. E a alegria que vem de Deus é perene, é constante, satisfaz plenamente. Então, meu amigo, vale a pena nós colocarmos as coisas na sua prioridade certa. Deus primeiro. Deus primeiro. As demais coisas serão acrescentadas. Amém? Tudo certo? Vamos orar por isso? Bondoso Pai, obrigado porque tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o doador da verdadeira alegria. Alegria sem igual. Batiza-nos com Teu Santo Espírito e ajuda-nos, ó Deus, a confiar nisso e a colocarmos o Senhor como primeiro na nossa vida. Em nome de Jesus, amém.